Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos em Tua presença, Senhor, mais uma manhã, ó Deus, nesta aula de discipulado. Que o Senhor abençoe, ó Deus, e dê vitória, dê graça aos Teus servos, Senhor, que estão participando desse curso. Ó Deus Santo, que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, Senhor, abra a nossa mente para nós compreendermos o que vai ser ministrado. Abençoe os Teus filhos no nome santo do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Tem um repetidor aqui. Vamos lá, santificação, página de número 9. Definição. Letra A. Você lê a letra A, depois você lê a letra B. A santificação é a obra da divina de Deus, pela qual somos renovados com o homem interior, seguindo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais. Santificação é aquela operação graciosa e contínua do Espírito Santo, pela qual ele purifica o pecador da contaminação do pecado. Renova toda a sua natureza à imagem de Deus e o habilita a praticar boas obras. Então você tem que ter em mente essa parte aqui, operação graciosa e contínua, que é uma ação contínua. A gente já tem falado um pouco sobre isso, mas vai se deter mais especificamente aqui. Então, é algo que começa no seu interior. No momento que você se arrepende dos seus pecados, confessa a Jesus, você se torna salvo em Cristo Jesus, acontece um processo de regeneração. Ela acontece uma única vez e é instantâneo. Ou seja, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura. Agora eu, como uma nova criatura, o que devo fazer? Aí é onde entra a obra da santificação, né? Onde entra a questão da santificação. Aí aqui no número 2, na letra A, nós temos a santificação posicional, que ela é ocorrida no ato da conversão. Todo salvo é chamado de santo ou santificado em Cristo Jesus. Aí aqui ele faz uma citação de 1 Coríntios 1:2 que diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, é a forma que a Bíblia, aqui é a santificação posicional. O que é isso? Quando se fala assim de posição, para você, posicional tem a ver com o quê? Sim, você acha que tem a ver com a palavra posicional? Não, quase. Quando você se posicional aqui tem a ver com posição. É a posição que você colocar. Não deixa de estar certo, assim, qual é a sua posição a respeito desse assunto? Aí é quando você se coloca, né, para você dar o seu ponto de vista. Aqui no caso da santificação posicional, tem a ver com a colocação que você coloca, a posição que você coloca, entendeu? Então, nós somos colocados onde? Nós somos tirados da condição de pecadores, de filhos da ira e tudo, e nós somos colocados em uma nova posição. Agora nós somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Então, nós saímos de uma posição, vamos para outra posição. Não é igual na corrida, né? A pessoa está no segundo lugar, ela passa para primeiro, e aí ela se torna um campeão. Então, a gente sai de uma posição, de uma condição e vai para outra condição. Essa santificação é posicional
e é ocorrida no ato da conversão. Só que aqui na letra B, eu quero que você leia e a gente vai entender melhor isso aqui. Então, o processo que nos acompanhará totalmente existência terrena. Mas a vereda dos justos é como a luz da lua, que vai brilhando mais e mais, até sentir perfeito. Então você vê aí que agora a experimental é essa que cabe a nós, que é importante para nós, que ela vai acompanhar toda a nossa existência terrena. Não, me tornei um salvo em Cristo Jesus, não preciso fazer mais nada. Não é assim. Agora a gente, como um salvo em Cristo Jesus, temos muita coisa a fazer. Aqui não diz respeito à questão da salvação. Aqui diz respeito que nós temos que fazer algo para desenvolvermos uma vida com Deus, uma vida cristã. Então aqui agora a gente vai desenvolver, porque, por exemplo, a gente tinha, quem não conhecia Jesus, tinha uma vida velha lá fora no mundo. Aí agora ela vai ter que experimentar uma nova vida. Então ela vai ter que praticar essa nova vida. Você não está lá fazendo aula de bateria, você não está praticando. Então a sua prática, a sua repetição, o seu treino é que vai fazer com que você fique habilitado para tocar numa banda, para tocar na equipe da igreja, no Ministério de Louvor da igreja. Então, a gente tem que... Então, a nossa vida cristã ela é da mesma forma, ela é um exercício. A gente só se torna bom naquilo que a gente treina, naquilo que a gente exercita. E você só vai se tornar uma pessoa mais próxima de Deus, sentir mais a presença de Deus, ter mais certeza das coisas de Deus, se você praticar e exercitar cada vez mais a sua vida cristã. Porque tem muitas pessoas que acham assim, eu tenho 10 anos de crente, 20 anos de crente, então já cheguei num patamar que eu não preciso fazer nada. Não, não é bem assim. Então, por exemplo, nós estamos em 2022, agora em abril vai fazer 20 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Então, deixa eu parar de praticar essas coisas aqui para ver o que vai dar. Essa coisa ruim. A gente vai fazer o quê? Vai enfraquecer essa fé, vai desanimar, aí vai afastar da presença de Deus, você vai virar aquela coisa desagradável. Então, você tem que ter em mente isso, todos nós temos que ter em mente que a santificação é experimental ou progressiva. Tem alguns livros que tratam de progressiva. Experimental e progressiva é a mesma coisa. Tá? Então, a gente tem que ter... E aí ele cita aqui em Provérbios, que você leu, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, você vê que o crente ele tem que ir brilhando, brilhando, brilhando cada vez mais. E esse brilho... Por que tem pessoas que têm facilidade de sentir a presença de Deus, de ser usada por Deus? Porque são pessoas que têm muita comunhão com Deus, tem pessoas que buscam muito a Deus. Só que a gente também tem que ter uma coisa assim. É bom sentirmos a presença de Deus, mas nós não podemos viver só pelo sentir. Nós temos que viver por fé, por certeza. Se eu posso não sentir a presença de Deus no culto, mas eu sei que Ele está no culto. Entendeu? Eu sei que Ele está no culto, porque pela fé Ele me garante a visitação dEle. Ele me garante que visitaria a gente nos cultos. Então a gente está cultuando a Deus, prestando culto ao Senhor. Então, aqui tem muita gente que vive de sentimentos. Aí quando não sente, acha que está desviado, acha que está não sei o quê. Aí, meu Deus do céu, estou desviado, me acaba a minha vida, e não vale mais nada. Tem gente que se engana, né? Então a gente tem que viver por certeza, por fé. Então, mas é bom sentir a presença de Deus, ser batizado do Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo de Deus.
Antigamente, nas Assembleias de Deus, muitos jovens, crianças, eram batizados do Espírito Santo. Então, era algo maravilhoso você sentir aquele poder de Deus, falar em línguas na presença de Deus, porque quando você está falando em línguas com o Senhor, você está edificando a sua vida espiritual, você está, tendo aquele momento prazeroso de comunhão com Deus. Então, isso é muito importante. 3. Aí nós vamos ver a abrangência da santificação. Letra A. O interior da pessoa. Assim como o pecado tem origem no interior da pessoa, assim também a obra de santificação deve começar por aí. Aí ele cita aqui, pois é do coração que procedem as saídas da vida. Sobretudo, o que se deve guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida, como está lá em Provérbios 4, 23. Então, a gente tem que entender isso. As pessoas queriam, quando Jesus veio, em carne, em vida, terrena, humana, as pessoas achavam que Jesus ia libertar. Quem dominava na época? Quem comandava o governo na época de Jesus? Você sabe? Justamente, perfeito. O Império Romano que comandava tudo. Aí eles achavam que Jesus. O que acontece? Eles achavam que Jesus ia tomar o Império Romano, tomar ali onde eles estavam, Jerusalém, Judéia, a região de Israel. E achavam que ele ia acabar com aquilo tudo ali, eles iam ser livres, fisicamente, politicamente. Aí Jesus falou, não, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. E ele começa, ele fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a princípio, vai haver uma restauração, vai haver Israel novamente, vai ter o seu terreno, sua terra, suas posses, novamente, tudo. Mas, nesse primeiro momento, Jesus veio fazer algo no interior do ser humano. Porque a gente viu que o pecado afasta o ser humano de Deus. Então, o ser humano estava preso no pecado. E o pecado, ele traz o quê? Ele traz uma condenação. Então, a pessoa que não é salva em Cristo Jesus, ela está condenada à perdição eterna. Então, Jesus veio fazer esse resgate, veio trazer este perdão. Então, Jesus veio trabalhando algo dentro de nós. E quando fala aqui que sobre tudo que se deve guarda o coração, porque procedem as fontes da vida, o interessante é que muitas coisas que acontecem, quando a gente entristece, quando a gente fica ansioso, a gente sente aqui, né? A gente sente o coração bater mais forte, a gente sente um aperto no coração e tal. Mas o interessante é que a Bíblia, quando fala de coração, não é o órgão que bate no nosso peito. O coração aqui, ele tem a ver com a mente. Para o judeu, o coração é a mente. Então, quando fala assim que Davi era um homem segundo o coração de Deus, quer dizer que era um homem que estava de acordo com o propósito de Deus, estava alinhado com o pensamento dele, estava alinhado com o pensamento de Deus. Então, quando se fala de coração, nesses casos aqui, se fala de mente, de vontade. Então, como nós vimos nas aulas passadas, que nós somos divididos em corpo, alma e espírito, a nossa alma, ela é a sede dos nossos sentimentos. Então, tristeza, angústia, essas coisas, tudo, ela é depositada na nossa alma. Por que tem muita pessoa hoje? Você pode ver que nós estamos vivendo um momento em que tem muitas pessoas doentes na alma, porque guarda ódio, rancor, mágoa, outra coisa extremamente prejudicial
que atrapalha muito é o excesso disso daqui, que o excesso disso daqui começa a trazer o quê? Começa a trazer ansiedade, começa a trazer coisas assim prejudiciais, porque você começa a ficar muito escravo disso daqui. Eu falo que eu uso muito telefone, trabalhar, ver aula, essas coisas, e feliz é aquele que usar o menos possível o telefone. Quem usar o menos possível o telefone é mais feliz. A pessoa ela fica mais tranquila, a mente fica menos acelerada. E isso gera ansiedade porque muitas vezes você faz uma postagem, aí você fica esperando alguém te responder. Será que alguém visualizou? Será que responderam? E como é que foi meu post? Aí você começa a gerar expectativas. E aí, será que estão gostando? Será como é que foi o post? Tal, papai, você começa. Aí você vai ficando, vai ficando, vai ficando. Aí daqui a pouco você está ansioso, porque isso te trouxe a ansiedade. Então, a nossa... Por isso que a palavra de Deus é perfeita, porque Deus já falava. Olha, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, guarda a sua alma, porque uma alma sadia, saudável, a pessoa ela consegue viver bem, né? Viver em paz. E é isso que também é uma das coisas, a presença do Espírito Santo de Deus ela faz em nós, é viver em paz com Deus, é trazer essa paz. E aqui agora, a santificação ela tem essa atuação no interior. Aí, se agora ela atua no meu interior, ela vai refletir no exterior. Aí que é a letra B aqui, ó. Pode ler aqui. O exterior da pessoa. A obra de santificação grande também é o exterior da pessoa. Ou seja, os usos e costumes, sem medo também a vossa diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. Então você veja só, que aqui ele cita Mateus 5,16, que brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, Deus ele se importa com o exterior também. Tem muitas pessoas que falam, Deus só quer o meu coração, Deus só quer o meu interior. Não. Por exemplo, a questão, eu tenho que saber como me vestir, como me comportar como servo de Deus. Então, eu não posso sair aí na rua, né? Sair na rua aí todo vestido de qualquer jeito, ou as irmãs vestidas as jovens vestidas de qualquer jeito, roupas curtas, roupas decentes, ou roupas que marcam o corpo. Tanto o homem também tem. Hoje em dia os homens estão muito usando roupa que marca o corpo, né? Aquelas calças slim, que é mais colada, né? Então, a gente não pode, porque Romanos fala que nós temos que apresentar o nosso corpo agora como algo que glorifica o nome do Senhor. Porque a gente não fala que a gente é templo do Espírito Santo? Então, vamos analisar o templo físico, a parede mesmo. As igrejas geralmente não são arrumadas, limpas, são organizadas, é tudo bonitinho. Então, se a gente se preocupa com a arrumação, né? A gente está aqui, né? Igreja bem pintada, decorada, bem organizada, a gente se preocupa com isso, aí eu não vou me preocupar como eu me apresento diante das pessoas, eu tenho que me apresentar de modo adequado diante das pessoas. E é o que, infelizmente, tem acontecido. As pessoas andam na rua aí, jovens, andam na rua como se nem crente fosse, sabe? Nem crente fosse. Aí você vê nos status do Instagram, nos stories, né? Nos status do WhatsApp, aquelas poses sensuais, aquelas poses, né? se exibindo. Então, a gente não é para se exibir.
nós somos servos de Deus, nós estamos ali para glorificar a Deus. O problema não é a postagem, o problema é o tipo de postagem que faz. Então, e quanto menos a gente postar sobre a nossa vida, é melhor, porque você não precisa ficar sabendo da nossa vida. Né? Antigamente você não foi dessa época, não sei se sua mãe teve diário. Depois você pergunta para ela, você teve diário? E antigamente o diário, a pessoa tinha uma agenda, tinha um caderno, e ia relatando as coisas da vida, né? Dia a dia, como foi o dia. Então, isso era muito comum antigamente, não era só época, não. Então, o diário era uma coisa muito secreta, muito pessoal, muito particular. Aí agora, qual que é o diário da vida? É o Instagram e o Facebook. Só que ao invés de ser uma coisa particular, privada, pessoal, se tornou público. Aí todo mundo sabe da sua vida, sabe da minha vida, porque fica postando um monte de coisa. Eu dificilmente posto alguma coisa, eu posto muito pouca coisa. Então, porque os outros não têm que ficar sabendo nada da minha vida. A pessoa, comi isso, posta. Meu Deus, vesti isso, posta. Não sei o que, posta. Não é assim. Então, nós temos que ter, assim, uma vida... a santificação, ela também abrange o exterior. Como a gente viu em 1 Tessalonicenses 23, que é para ser santificado o corpo, a alma e o espírito. Então, o meu corpo tem que ser guardado. Ele não pode ser entregue ao pecado, a fazer as coisas erradas. Eu não posso... A gente vive no mundo da sensualidade. Né? A coisa está escancarada, está ali na cara da gente, né? Cada vez mais as pessoas usando menos roupa, e o crente não pode ir nesse ritmo, ele não pode ir nesse sentido. É igual, por exemplo, a cabelo. Ao Neymar lança uma moda lá no cabelo, as pessoas vão lá e fazem um negócio, um corte do Neymar. Isso não convém ao servo de Deus. Você pode ter um corte moderno, bonito, bacana, que glorifica o nome do Senhor, que não traz escândalo. Pintar cabelo de azul, pintar cabelo de rosa, de verde, isso não convém aos servos das trevas de Deus. Sabe? Isso não glorifica o nome do Senhor. Qual é o motivo? Por exemplo, a gente tem que fazer a pergunta. Qual é o motivo disso? Isso glorifica o nome do Senhor? Isso alegra o Senhor? Então, a gente tem que começar a fazer essas perguntas. Então, a gente tem que ter esse grande cuidado, sabe? De andar de forma decente. Não é porque agora eu sou servo de Deus e eu vou andar todo feio porque eu tenho que ser santo. Não, também não é assim, né? Santidade. Aí tem pessoas que usam as roupas meio feias assim, achando que está sendo santo, né? Também não significa isso. Tem como a gente ser muito bem vestido, muito bem, né? Muito bem vestido para a gente... Tem como a gente ficar bem elegante, né? E sem estar feio, sem ter uma roupa feia, né? Não significa que eu tenho que abotoar a camisa até aqui e tal, não sei o quê, e aquela coisa, botar a manga aqui e pronto, santo. Mas aí a língua não é santa, os olhos não são santos, aí não adianta nada, né? Tá só cara. Por isso que a gente está vendo que é o interior e o exterior. O principal é agir no interior e modificar o que está aqui dentro. Porque não adianta nada. Se não mudar aqui, se o Espírito Santo de Deus não mudar aqui, aquela minha roupa tem aqui, aquela minha roupa não adianta nada. Então é uma coisa conjunta. O Espírito Santo de Deus vai trabalhando, vai agindo, vai trabalhando. E aí a gente vê onde que a santificação abrange. 4. Os agentes da salvação. Então, a gente vive Deus através da ação poderosa do Espírito Santo. E quem gera um Espírito santificado no homem.
no Salmo. O Senhor Jesus orou ao Pai da sua igreja. Santificados na verdade. Tua palavra é a verdade. Então você veja só, o agente divino é Deus através da ação poderosa do Espírito Santo. É quem gera um viver santificado no salvo. Então, é uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. É o Espírito Santo que santifica. É ele que santifica, mas como é isso? Aí você vai querer, buscando o estudo da palavra, a oração, o jejum, são as práticas da vida cristã. É o jejum, a oração, o estudo da Bíblia, você fazer o bem ao próximo, você fazer o bem às pessoas mais necessitadas, tudo isso faz prática da vida cristã, da vida espiritual. Você viu que ele citou aqui, ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela traz santificação às pessoas. Então, quanto mais eu estudo essa palavra de Deus, mais forte eu me torno e mais santificado eu me torno, porque eu começo a entender a vontade de Deus. Se você não estudar a palavra de Deus, você não vai entender a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui, ó, na sua Bíblia Sagrada, na minha Bíblia Sagrada. Então, quanto mais você... O que santifica a verdade? Santifica na verdade. Porque quanto mais você vai ler a palavra, mais você vai se afastando das coisas pecaminosas. Porque a palavra de Deus vai te mostrando como Deus vai te mostrando como que você deve ir andando. Aí você começa tirando as coisas ruins, né, da sua vida e do seu meio. Letra B. Lê para nós também, por favor. O agente humano. Paulo também é responsável pela identificação do sua vida. Colaborando assim na obra de um rei que agrade ao poderoso. Seguir a paz com todos. E a santificação sem a igual verão. Essa é a qual. Então, olha só. Aqui, a gente fala que a santificação é uma responsabilidade sua e minha. O agente divino, quem santifica, quem faz a obra é o Espírito de Deus. Então, mas a gente tem a nossa parte, a nossa responsabilidade. Então, o que acontece? Aí é onde a gente entra aqui, ó. Como diz Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se o crente não busca santificação, não vai ver a Deus, ele não vai se arrebatar, ele não vai ir para a presença de Deus. Porque Deus é santo, e é onde a gente vai ver aqui mais para baixo. Né? Diz aqui, ó, 5 recursos usados para a santificação. Deus, na sua graça, pôs à nossa disposição poderosos recursos para vivermos uma vida santificada. Se não vejamos. Que recursos são esses para a gente viver uma vida santificada? Que recursos são esses? Como é que a gente faz para viver uma vida santificada? Olha aqui. A palavra de Deus, como eu já até te adiantei, né? A Bíblia Sagrada é um dos poderosos instrumentos usados por Deus para santificar a vida do crente. Aí ele cita aqui o Salmo 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, como a gente já leu. Então, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando a tua palavra? Então, quando eu
quando o jovem, ou toda qualquer pessoa, servo do Senhor, e servo do Senhor, lê essa palavra, vai ver que vai ter e obedecer essa palavra, vai guardar por o seu caminho. Como que o jovem deve guardar a pureza? Hoje em dia a juventude, o que a juventude prega? O que o mundo prega? Que o jovem tem que namorar, o jovem tem que ficar. Então, o jovem ele não tem que ficar, ele não tem que namorar. Porque o namoro é uma coisa muito séria. E o propósito do namoro, a Betânia está falando aqui como guardar, de que maneira poderá o jovem guardar por seu caminho, o que acontece? O namoro é um caminho para o casamento. Então, o propósito é o casamento. Biblicamente, é o casamento. Deus institui a família através do casamento, a união do homem e da mulher, né, que deixará pai e mãe, se unirá e se tornará uma só carne. Então, a gente vê aí jovens aí namorando para cima e para baixo, girando para cima e para baixo. Sabe o que vai acontecer? Vai cair no pecado. Por que vai cair no pecado? Porque vai começar a ver o contato, e o contato vai despertar uma coisa que é para ser despertada no casamento. Então eu estou falando bem abertamente com você aqui, entendeu? E para todos que vão assistir. E esse sentimento que a gente tem, não é o diabo que fez, o diabo que colocou em nós. Deus criou a gente com sentimentos e tudo. Mas os sentimentos, principalmente nessa parte, ela tem que ser conhecida e despertada no casamento. Então, aí fica uns jovens achando que pode tudo, que pode namorar, que pode não sei o quê, que pode fazer isso, aquilo, outro, que acha que pode, que Deus... eu vou lá e coloco os pés do Senhor, Ele me perdoa. Não é bem assim que funciona. Então, a pessoa tem que se guardar. Não, eu vou me guardar para minha esposa até o dia do meu casamento. Então, aí o mundo vai falar o quê? Você é careta, você é patado, precisa de nada disso. Não, precisa sim. A palavra de Deus me manda eu me guardar, né? Eu devo ser santo, eu estou no processo de santificação, então minha vida pertence a Jesus, eu não posso desagradar o Deus que é santo. Então, aí o salmista disse: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Por que muitos jovens caem no pecado da sexualidade, dessas coisas? Porque não vive de acordo com isso daqui, não vive de acordo com essa palavra. E aí vive igual ao mundo, então não tem necessidade disso. Não tem necessidade, você deve se guardar, todos devem se guardar, porque o fim do namoro, o namoro é um passo para o casamento, e não para ficar, eu não gostei dessa não, eu quero uma coisa mundana, maligna, diabólica, carnal. E isso aí afasta a gente da presença de Deus. O mundo diz uma coisa, mas não é o mundo que diz como nós devemos ser. A Bíblia Sagrada que diz como você deve ser. Então você pode viver, porque as pessoas acham assim: eu me tornei um servo de Deus, eu não posso fazer mais nada na minha vida. Não é assim que funciona. Práticas pecaminosas você não vai poder fazer, não. Ninguém vai poder fazer mesmo, não. Mas, por exemplo, hoje, um salvo, um crente, um servo do Senhor, ele pode viajar, ele pode ir ao parque, ele pode ir ao cinema, assistir coisas que glorificam o nome do Senhor, que não desagradam o Senhor. Então, ele pode viver uma
paz. Então, não há necessidade nenhuma de eu beber, de eu ir lá para um boteco, um bar, para ser feliz. Isso aí é só enganação do diabo. Então, por exemplo, eu falo porque eu, antes de me converter, eu fui usuário de drogas. Eu usei muita droga quando eu era mais novo. E Jesus, graças a Deus, me libertou, mudou a minha vida. Eu tive a oportunidade de ter uma nova vida. Eu já era para estar morto se eu não tivesse conhecido Jesus. Então eu posso falar perfeitamente para você, né, e para os que vão nos assistir, que não há necessidade nenhuma dessas coisas para a gente ser feliz. Não precisa de nada dessas coisas para ser feliz. A presença de Deus, ela é que nos alegra, que nos motiva, que nos dá um sentido. Então, poxa, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho, né, meu trabalho na igreja. Então, se eu não fosse um salvo, eu não teria nada disso. Eu teria, talvez, era um caixão da terra. Era isso. Então, é muito bom estar na presença de Deus, estar ali na presença do Senhor dos Santos. Vamos lá. Letra B. O Espírito Santo é outro recurso, né? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo nos foi dado por Deus também para trabalhar na área da santificação da vida. Ele habitando no crente, que é parte do plano de Deus na dispensação da graça. A dispensação da graça é o momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo no momento da graça de Deus. Teve a dispensação da lei no Antigo Testamento, né? Aí agora essa dispensação é o momento que nós estamos vivendo, a dispensação da graça de Deus. Que graça é essa? A graça de Deus manifestada através de Jesus Cristo. O que é isso? O pecador, a gente já falou que estava condenado ao pecado, a condenação eterna, e Deus simplesmente resolveu amar e simplesmente resolveu entregar o seu filho. O ser humano não era bom e não é bom, longe de Deus. E Deus simplesmente resolveu amar o ser humano não ser bom. E ele fez o quê? Ele amou incondicionalmente, não teve uma condição para fazer Deus amar. Deus é amor. E aí ele amou fazendo o quê? Ele entregou o seu filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Aí Jesus é a manifestação da graça de Deus. Graça é um favor imerecido, algo que eu e você não merece. E que Deus resolve dar. Deus resolve ofertar. E ele fez isso através de Jesus. É como se você não estivesse merecendo. Você tirou uma nota baixa. Aí você não está merecendo, não. Porque você não está na escola. Aí seu pai ou sua mãe resolve te presentear. Bem você não merecendo. Então, ele te presenteia. Porque ele quis te presentear. Então a graça de Deus é isso. Deus, ele quis entregar o seu filho. Porque ele ama aquilo que ele criou, aquele a quem ele criou. Então ele entrega o seu filho para dar a oportunidade da salvação do pecado. Então é a graça de Deus. Então aqui, ó, é parte do plano de Deus na dispensação da graça. É o grande motivador de uma vida de santidade. Aí aquele Romanos 8:5 diz, abre aspas, porque os que se inclinam para a carne cogitam ou inclinam para as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que ele está dizendo aqui? Que os que vão para a carne, o que querem andar na carne, faz o que é da carne. E os que se inclinam para o Espírito, né, faz as coisas que é do Espírito. E aí mais para frente, Paulo diz que os que andam na carne não podem agradar a Deus e faz o quê? Encontram morte. Mas os que vivem no Espírito de Deus
eles encontram vida. Deixa eu ver aqui se você sabe me responder. Carne aqui. Quando ele fala aqui, ó, que os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Essa carne aqui, para você ter o quê? Pode falar do jeito que você acha que você sabe. Muito assim, as coisas que mais veem. Sim, tem a ver. Tem a ver. A nossa natureza humana carnal, nós temos uma natureza caída. Porque assim, gente, carne, no grego você vê isso bem claro. No grego você consegue ver a diferença, porque o grego usa palavras diferentes para corpo, pessoa, carne, né? O nosso português não, é carne para tudo, né? Carne é carne, nosso corpo, carne. Então é uma palavra só. E o grego não, o grego você vê essa diferença. O grego, o nosso corpo físico, esse aqui, palpável e tal, o grego usa a palavra soma. E aqui, carne, no sentido de natureza pecaminosa, que é a natureza caída, aí é sarx. Então, no grego você consegue ver. Você já sabe. Coisa mundana, coisa natureza pecaminosa, caída. Quando você vê soma, ele está falando do nosso corpo. Como que a gente vai tratar isso na Bíblia Sagrada português? O contexto. Você vai ler o texto, aí você vai entender o assunto, aí o assunto vai te situar. Opa, agora está falando da natureza carnal, pecaminosa, corrompida, igual que Romanos. Agora não, agora está falando dos seres humanos. Opa, está falando dos seres humanos de modo geral. O contexto ele vai te deixar bem claro. Ele vai te deixar bem claro isso aí. Você não erra. Você lendo. Aí, o Espírito Santo ele é o grande motivador de uma vida de santidade. Outra coisa, oração. A oração sincera feita em nome de Jesus é outro poderoso instrumento que Deus usa para santificar a vida da pessoa salva. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, você veja que a oração também é outro recurso para se viver uma vida de santidade. O que é a oração? É uma conversa, um diálogo. A gente não conversa com nosso amigo de forma contraída, espontânea, ali, de boa e tal. Com Deus é da mesma forma, nós vamos conversar com Deus. É claro que como Deus é santo, é justo, a gente tem que ter atitude de respeito, de reverência diante de Deus. A gente tem que ter atitudes reverentes diante de Deus. Então, o que acontece? Tem oração em pé, sentado, deitado, tem vários momentos, várias formas de você orar. E você viu aqui que primeiro ele fala, né, até vigiar. Porque não adianta também orar, nossa, mas eu não vigio, aí eu jogo por terra tudo aquilo que eu orei. Então é que ele fala, né, vigiar e orar. Então, a oração é algo muito importante. Por que tem muitas pessoas que vivem uma vida espiritual devagar? Aquela mesmice, aquela coisa assim, sem graça. São pessoas que não oram. Miguel, não tem como uma igreja forte, uma igreja poderosa é uma igreja que ora. Por quê? Porque quando a igreja ora, ela está em contato direto com Deus. E quando a gente está em contato direto com Deus, aí a gente está, obviamente, conversando, e Deus está falando conosco, Deus está nos orientando, Deus está nos mostrando, nos dando discernimento das coisas.
Então, a igreja que mais ora, uma igreja de muita oração, é onde Deus manifesta milagre, é onde o diabo é expulso em nome de Jesus. Porque se uma igreja que não ora, que não busca Deus, é aquela igreja que não cresce, aquela igreja raquítica, é aquela mesmice, não experimenta algo novo de Deus, não experimenta a salvação de Deus, e vai correndo sem sal, sem graça. Então a oração tem que ajudar e muito na santificação. O sangue do Senhor Jesus Cristo, letra D. O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário para a nossa eterna redenção e contínua purificação de nossos pecados. Há um glorioso poder purificador no sangue de Jesus. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você vê aqui que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Agora você vê como é poderoso, quão poderoso foi a morte de Jesus na cruz do Calvário. Que a pessoa que pecar, fizer o que há de mais errado, se tiver ideia, se ela verdadeiramente se arrepender e crer, ela se converte. Ela se torna uma pessoa nova, uma nova criatura. Porque o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. E aqui ele continua citando: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então você vê a importância do sangue de Jesus. Aí qual é a razão de ser da santificação? Qual é a razão para eu me santificar, para eu ser santo? Para que isso? Aí leia a letra só. Por causa da santidade de Deus. Santificação se faz necessária na vida do crente devido a um dos atributos morais de Deus. Sua santidade. Como é santo, aquele que vos chamou. Sede vós também santos. Em toda a nossa igreja. Então você veja só que o apóstolo Pedro, primeiro, qual é a razão? Por que eu tenho que ser santo? Por que eu tenho que me santificar? Por causa da santidade de Deus. Deus é santo. Deus é amor, Deus é santo, mas Deus é fogo consumidor. Então, a gente tem que levar as coisas de Deus a sério. Então, por exemplo, aí que fala dos atributos morais de Deus. Os atributos são características. Então, uma das características de Deus é a sua santidade. Então, você vê que Pedro fala que, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Você veja só. Em toda a vossa maneira de viver. Então, tudo que você viver tem que glorificar o nome do Senhor. Não pode ferir a santidade de Deus. Não é que eu vou viver assim, com medo de Deus. Eu tenho medo. Não, a gente tem que ter temor, respeito. Mas a gente tem que viver assim, poxa, um Deus santo, um Deus perfeito, resolve me amar. Eu não merecendo nada, a não ser a condenação eterna. Ele resolve me amar e entrega o seu único filho para morrer por mim. Poxa, por que eu não vou viver de uma maneira que agrade esse meu Deus? Que fez tudo isso, eu não merecendo, ele fez tudo isso, e por que agora eu vou viver de uma maneira qualquer? Não. Então, aí eu falo para você novamente, ser santo em toda a vossa maneira de viver, não é que você vai ser uma pessoa tapada, dos olhos assim, igual quando já viu na carroça, bota o arreio na carroça,
aquele tapa ali, tapa-olhos do cavalo. Não é que você vai viver aquilo ali assim, e pronto, e ai, meu Deus do céu, não sei o que. Não é assim também. Sabe? As pessoas acham que servir a Deus é isso, né? E não é assim. Então você vai viver de uma forma, não. Eu sirvo um Deus, meu Pai Celestial, que me amou, que me abençoa, que me dá o fôlego de vida, que me faz contemplar esse dia maravilhoso. Então eu vou agradar a Ele. Então eu vou honrar Ele. Então eu vou obedecer a Ele. Porque a obediência, ela, você sabe disso, se você é obediente, sua mãe, seu pai, né, dá uma aliviada no seu lado, faz alguma coisa e tal. Então, o fruto da obediência são coisas boas para nós. Então, a gente tem que... E aí, é importante você depois estude sobre os atributos de Deus. Muitas pessoas não estudam os atributos de Deus. E é muito importante você estudar sobre os atributos de Deus. Outra razão, meu Deus, você santificar a causa de Deus, não é Deus, onde me estimula, que é glorificar o nome do Senhor, nosso Deus, principalmente com nossa maneira de viver. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, e a gente já citou aqui, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, tudo que fizermos deve glorificar o nome do Senhor. Então, essa é uma das razões de a gente ser santos, ser santificado. Outra coisa, letra C. Por causa da necessidade de sermos usados por Deus. Deus ele não vai usar uma pessoa desconcertada, de que vive de qualquer jeito. Há casos muito assim, específicos, pontuais, raros, que Deus já usou bêbado, alguma coisa desse tipo, sabe? Ele é Deus, ele fala do jeito que ele quer, ele usa o que ele quiser, mas em regra, e é isso que tem que estar aqui, é a regra, que nós temos que ser santificados para ser usados por Deus. Nós temos que ser o quê? Vaso de honra, santificado, preparado para toda boa obra. Nós somos salvos para servir a Deus neste mundo. A igreja é um instrumento usado por Deus para fazer as virtudes do nosso Senhor Jesus Cristo conhecidas de todos. E Ele só pode nos usar se vivermos uma vida de santificação. Aí ele cita aqui. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Em outra tradução ele fala, né, que se purificar desses erros será vaso de honra, santificado, né, e útil para aquele que o santificou. Então a gente, igual por exemplo, eu não coloco uma pessoa para dirigir um carro aqui na igreja ou pregar desconcertado. Se ele estiver vivendo descaradamente do erro, eu não boto, eu não posso, porque para nós trabalharmos para Deus, nós temos que ser santificados, nós temos que ter um compromisso, nós temos que ter um respeito, uma reverência com as coisas de Deus. Então, a pessoa que vive aí do jeito que quer, que não entende, não tem espaço não. 7. Aí vem a santificação plena. Aí esse é o estágio final. Esse é o estágio final. Que aí a gente não alcança. Do povo. Leia para nós. A santificação plena, que nos chamaram também de perfeição. O programa de Deus é o nosso futuro. Ele cuidará
segunda vinda de Jesus, o consequente arrebatamento dos corpos glorificados, quando este corpo, produtivos e revestido, infinidade, que é mortal, se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra pelo todo. Então, olha só, a santificação plena, isso vai acontecer no futuro, quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, e esse corpo nosso, que sofre há um tempo, né? Quando a pessoa vai ficando já de idade, você vê que o corpo vai modificando, vai sofrendo com a ação do tempo, isso é normal, e isso é natural. Aí, e a nossa natureza carnal, humana, corrompida, vai haver o quê? Vai haver uma modificação. Nós receberemos um novo corpo. Corpo corruptível é a nossa natureza, nosso corpo que sofre com a ação do tempo, se corrompe com o tempo, né? Envelhece, e também a nossa natureza carnal humana que faz o erro, pode provocar o erro, pode causar o erro, pode cair no erro. Então, nós recebemos um corpo glorificado, incorruptível. O corruptível, que é aquilo que perece, que erra, que é ruim, vai ser transformado com algo santo, algo como nós receberemos um corpo que vai ser apto para nós entrarmos no reino do céu, no reino de Deus. Então nós teremos essa modificação. O que é mortal vai ser revestido da imortalidade. O nosso corpo não sofrerá mais estação do tempo, não envelhecerá, nós receberemos um corpo glorificado. Como João diz, que nós vemos em parte como ele é, mas quando ele vir, nós seremos como ele é. Então nós seremos como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado. Então essa é a santificação plena. Por que plena? Porque é o ápice, é o perfeito, a gente está caminhando, a santificação progressiva está caminhando para isso. Aqui a gente não atinge isso. A gente atinge, assim, uma maturidade, né, um grau de santidade, mas não na totalidade, não no total. Amém? Então vamos orar ao Senhor. A câmera está me cortando. Vamos orar ao Senhor, vamos. E o que você tiver dúvida, você me pergunte. Eu não fica acanhado, não. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse culto. Muito por essa igreja, abençoar nossa família. Não mal acontecerá a nós. Em nome de Jesus. Abençoar, Senhor, nos livre de todo mal. Abençoar nossas vidas. Sim. Abençoar nossa semana, abençoar nosso dia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Está encerrado.